E hoje a gente vai bater papo com a Ana Gabriela, especialista em desenvolvimento familiar e escolar. Ela já entrou aqui, ótimo! Nós estamos ainda tentando entrar no YouTube e no Facebook. Vamos ver se a gente consegue e a gente vai começar um papo aqui. Antes disso, eu quero aproveitar para dizer para vocês: compartilhe esse conteúdo. Essa é a nossa energia de troca. Eu e a Ana estamos aqui de forma gratuita, ajudando você com esse conteúdo que pode ajudar tantas outras pessoas. E o que você pode fazer para retribuir? Compartilhe com seus amigos, curta a live, coloque comentários lá no nosso post do que você achou, de qual foi o seu resumo sobre o que a gente vai falar aqui, o quanto te ajudou, se você tem alguma dúvida. Assim, a gente pode ajudar mais e mais pessoas nesse momento de isolamento social. Combinado? O que nós vamos falar hoje com a Ana é um assunto que as pessoas ficam inseguras, vamos dizer assim. E nesse momento que a gente está vivendo, fica muito mais intenso qualquer relação familiar quando a gente está em isolamento social dentro de casa com a nossa família. Então a Ana, que é especialista nesse assunto, vai vir bater um papo com a gente e dizer o que a gente pode fazer. Se você tiver dúvida, você pode ir colocando aqui, que a gente vai responder mais no final todas as dúvidas de vocês. O nosso objetivo é realmente contribuir para que vocês saiam daqui com muito mais segurança e muito mais tranquilo em como lidar com essa rotina, né? As crianças estão voltando às aulas de forma virtual, a gente está sem sair de casa, mas muitas pessoas estão trabalhando, e aí a gente fica aqui de que maneira? Tentando conciliar todos os nossos pratinhos. Eu acho que nós não entramos aqui, então eu vou convidar a Ana para vir para o Instagram. Ana, me manda a solicitação. Calma aí, deixa eu ver. Aqui a Ana. Aqui, achei você. Vou adicionar você aqui. Outras pessoas tinham me pedido, mas eu acho que eu coloquei certo. Olá, Ana. Entrou. Seja bem-vinda ao nosso canal. É um prazer ter você aqui. Especialista de desenvolvimento familiar, escolar. E é muito bom a gente ter esse apoio, né? Porque nós, como os pais, nesse momento tão delicado, se a gente já tem a pressão, né, em qualquer momento, imagina num momento como esse que a gente está vivendo. Todo mundo em casa, a rotina está bagunçada. Por mais que as pessoas estão tentando ter uma rotina meio virtual, né, ainda assim está tudo meio bagunçado. Então hoje a gente vai bater um papo e a Ana vai poder nos ajudar muito aí nas orientações do que fazer nesse momento tão delicado. Oi, Elaine, prazer com vocês. Primeiro eu quero me apresentar para a sua audiência, né? Claro. Você já falou, sou especialista em desenvolvimento, sou mentora e trainer também do programa de formação Kids Coaching. Então a gente desenvolve trabalho com crianças, com famílias e com escolas, para que eles alcancem o que eles desejam ter, né? Como você falou, são muitos os desafios que a gente tem enfrentado nesse isolamento social. E a gente ajuda justamente as famílias a encontrarem o seu caminho, a sua melhor estratégia, porque não tem uma fórmula, não tem uma caixinha pronta que a gente vai entregar para as famílias. Pelo contrário, cada um vai encontrar o seu caminho, o seu jeitinho de chegar naquilo que eles desejam ter, né? E a gente fala, né, que a gente trabalha com o Core Kids Coaching. E quando a gente fala de core, a gente está falando de conexão, razão e emoção. Então, ajudar os pais a fazerem, né, a trabalharem com seus filhos para que eles encontrem essa conexão, para que eles façam essa conexão do cérebro que pensa com o cérebro que sente. E assim a gente vai ajudando as crianças a se desenvolverem, ajudando a lidar com tudo isso que acontece aí, com todos os desafios. Para tudo, a gente tem aqui um filhinho maravilhoso, é isso? Amei, olha aí.
A prova que a pessoa desenvolve dentro de casa é quando a audiência é aplaudida pelo filho. Muito bem, adorei. Como ele chama? João. João, muito bem, João. É isso aí, Ana. Realmente a gente precisa de muita ajuda, muita orientação nesse momento. Nós sabemos, eu falo muito aqui no meu canal, eu sou analista corporal, a Ana é minha parceira analista corporal. Nós duas estamos no Rio de Janeiro, então a gente pode desenvolver aí um trabalho em parceria com as famílias e a gente sempre fala, né, aqui no nosso canal sobre como forma tudo isso na nossa mente lá na infância. Então vocês estão cansados de me ouvirem dizer o quanto é importante essa primeira infância de 0 a 7 anos para tudo aquilo que a gente vai receber de programação, né? Que a gente vem com aquela caixinha. Eu brinco que a gente tem uma caixinha como se fosse um baú de ferramenta e que a gente vem com esse baú vazio. E tudo que a gente vai recebendo, daquilo que a gente vai vivendo, sentindo, ouvindo, vendo, desde a barriga até 7 anos, a gente vai colocando essa ferramenta no nosso baúzinho. E esse baú é a nossa mente, né? E aí a nossa mente vai sendo formada daquilo que a gente está acompanhando, da vivência com os nossos pais e daquilo que está acontecendo dentro da nossa mente, de tudo que a gente está vendo. Isso não é novidade para ninguém. Quem me segue aqui está cansado de me ouvir dizer isso. A questão agora, hoje, é a gente focar em como a gente, uma vez que a gente já colocou lá algumas ferramentas, porque dependendo da idade do seu filho, todas ainda não foram colocadas, né? Se tem menos de 7 anos, ainda está formando essa caixinha de ferramenta. Agora, se tem mais de 7 anos, já foi formada. Independente disso, se já foi ou se está em formação, hoje é dia da gente saber o que fazer, né? O que fazer para minimizar o desconforto, para trazer mais harmonia para essa família, trazer mais funcionalidade, né? Para que a gente seja adultos saudáveis, como a gente costuma dizer, que na verdade são adultos prósperos, né? Felizes. E né? ajudar as crianças também, né? Para que sejam futuros adultos saudáveis, futuros adultos próximos, né? Conscientes, né? Generosos, conscientes das suas ações, né? Que sejam mais empáticos, enfim, a gente vai construindo esse adulto saudável, né? Isso é tudo que a gente deseja, né? Isso é tudo que a gente deseja, mas eu vou começar colocando você então no fogo. Já que a gente deseja isso, vamos lá aprender, vamos lá, bate pronto. O que a gente deseja é isso, né? Filhos saudáveis, filhos que ganham dinheiro, que têm prosperidade, que são felizes e conseguem ir para o mercado de trabalho e se encontrar, não só tendo retorno financeiro, mas principalmente fazendo o que gosta. Agora nós estamos em isolamento, a realidade como ela é. E aí, como que fica? Como que a gente pode aproveitar esse momento de isolamento com todos os caos que a gente está vivendo? E eu não falo nem do caos externo, né? Porque eu chamo isso de um processo de cura, de transformação que o universo está passando, que eu acho que na verdade é um presente, um milagre que a gente está tendo a oportunidade. Mas a vida como ela é aqui dentro de casa agora a gente tem que fazer comida, agora a gente tem que limpar a casa. Muitas pessoas estão com a sua rotina de trabalho normal e os filhos estão perdidos, né? Hora tem que fazer dever, hora tem que entrar numa aula online. Hoje a minha filha de 8 anos entrou numa aula online com 20 crianças na ferramenta Zoom, que ela me vê tanto usando, agora é ela que usa. Mas tá tudo bagunçado na cabecinha deles, né? Então, de que maneira a gente pode começar pensando nisso que você falou, pensamento, sentimento e ação, de forma prática, né? Um passinho, talvez uma coisa simples, para nós pais, né? Que não somos educadores, que não somos professores dessa faixa etária, mas que a gente comece ali uma sementinha diferente nesse período tão delicado. Sim, eu vou começar fazendo menção a esse livro aqui, O Cérebro da Criança, que o Daniel Siegel, ele fala justamente que os momentos... Como chama o livro, Ana? Mostra de novo. O Cérebro da Criança.
O cérebro da criança. Depois eu coloco lá no Telegram, a Ana vai mandar aí a capinha e a gente coloca lá no grupo. Vamos lá. E nesse livro, o Daniel Siegel, que é um neurocientista, né, e nesse livro ele fala de uma maneira bem didática, né, como trabalhar com as crianças, como funciona o cérebro da criança, justamente falando dessa integração, razão e emoção, porque a criança nasce com um sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro que sente, totalmente apto, totalmente pronto, mas o cérebro racional, né, o cognitivo, né, o córtex, ele vai se desenvolvendo ao longo da infância, até os 12 anos. Já tem autores que falam, né, que ele vai se desenvolver até os 28, alguns já falam até 33 anos, esse cérebro cognitivo, essa parte racional do cérebro, né, o córtex, ainda está em desenvolvimento, né? Então, os pais, já que o ser humano ele vai se construindo através da relação, né, da relação com o outro, da relação com o ambiente, os pais e os professores também, eles se tornam cada vez mais ativos, mais determinantes nesse desenvolvimento, ajudando a fazer essa conexão entre razão e emoção, entendendo como pensa, como se sente, como gostaria que fosse, né? Então, se tem uma situação que não está legal, como gostaria que fosse? Então, qual o resultado que você gostaria de obter nessa relação? E o que fazer de diferente para chegar nesse resultado, né? E eu falei do livro justamente porque o Daniel Siegel ele fala que os momentos de sobrevivência também são oportunidades de prosperar. E prosperar no sentido de crescer, de se desenvolver, né? De aprender com a situação. Então, a gente está vivendo realmente uma situação totalmente inusitada, sem precedentes, que a gente não conhece muitos desafios, como você falou, no nosso dia a dia, na rotina. E é uma oportunidade de rever como está essa relação, né? Como está essa convivência familiar entre pais e filhos. Então, se acolhe os sentimentos, se expressa os sentimentos, né? Até nós mesmos, nós adultos. É importante a gente ajudar a criança a entender seus sentimentos, se expressando os nossos sentimentos também. Então, como a situação, conversar com a criança sobre isso, claro, adequando de acordo com a idade do seu filho, né? Você não vai sair falando sobre um monte de detalhes com uma criança, por exemplo, de 4 anos, você vai adequar isso de acordo com a idade. Mas falar sobre os seus sentimentos e ajudar a criança a expressá-los também. Se está preocupado, se está ansioso, se está, né, como é que é isso? Trazer nome às emoções, é isso? Dando nome às emoções, exatamente. Que eu acho muito importante, assim, o que eu vejo, a minha filha começou, antigamente não tinha tanto esse estudo da inteligência emocional como tem hoje. Então ela começou a estudar, tem uns 2 anos, a questão da emoção. E eu vejo a importância de aprender, né, o que é estar triste, o que é estar bravo, porque muitas vezes há uma grande dificuldade do adulto de saber dar nome àquilo que ele está sentindo. Exatamente, e às vezes a gente subestima isso, ou a gente tem um entendimento de que expressar os sentimentos ou deixá-los transparecer, né, é de alguma forma se mostrar vulnerável, se mostrar fraco. E não é isso, né? Quando a gente ajuda a criança a expressar seus sentimentos, a gente está ajudando, né? A gente está justamente amadurecendo essa inteligência emocional e ajudando a criança a entender que soluções ela pode encontrar, tomar decisões na sua vida. Então, isso faz muita diferença. A primeira coisa é, assim, acolher os sentimentos da criança, ajudá-la a entendê-los e a expressá-los, né? E isso começa na gente. Porque muitas vezes a gente usa 2 palavrinhas com 3 letrinhas para expressar nossos sentimentos. Né? Como é que você tá bem? Eu tô bem. Como é que você tá? Eu tô bem, eu tô mal. Exatamente. Mal. A grande dificuldade de se aprofundar. Acaba que a gente tem uma grande dificuldade de se aprofundar nesse contexto, né? De entender exatamente aquilo que a gente está sentindo. E é muito importante a gente entender isso, porque, como eu falei, os pais são os melhores coaches para os seus filhos e as crianças são reflexo dos pais também. Então, se você está ansioso, se você está preocupado, se você está ali o tempo todo tenso, não tem como ser diferente, né? E muitas vezes os pais percebem o comportamento da criança, né? E trazem, mas meu filho está muito ansioso, está comendo muito, ou então está muito preocupado, está chorando. Mas como é que você está, né? Como é que está o clima dentro de casa? O que está transparecendo para a criança? Às vezes a criança está captando todas aquelas informações que estão vindo do ambiente,
e as informações estão desencontradas, como os pais dizendo, por exemplo, não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, tá tudo certo. Isso é uma confusão na cabeça da criança, né? Então, ajudar a... E até um perigo, né? A gente que trabalha depois fazendo essa leitura corporal, né, do adulto, que vem da infância, quando você ensina ele, que você falou que estava tudo bem, e ele viu ou sentiu uma energia de que aquilo não era bom, ele começa a ficar confuso. Então ele vai aprender que aquele ambiente é o correto, é o bom, porque o que foi dito foi diferente daquilo que ele sentiu. Então acho que esse cuidado de transparência é muito importante, assim. O dia que não tá bem, a gente não tá bem. Olha, mamãe também tá assim. Sentimento, né, da percepção da realidade. Isso vai alterar, inclusive, pode alterar, inclusive, para a vida adulta. Então, quando ele estiver lá no meio do caos, vai achar que não, tá tudo bem. Não, peraí, vamos lá, vamos analisar isso, né? Trazer uma avaliação crítica sobre o que está acontecendo. O que eu estou percebendo aqui, essas informações que eu estou recebendo, estão batendo com isso que está acontecendo, né? Então, é importante que a gente seja transparente, né? Isso é uma outra coisa importante também. Tem muita coisa que, né, muitas imagens, né, construídas, muitas idealizações de parentalidade, né? O ideal de mãe, o ideal de pai, o que fazer até na quarentena também surgiram várias dicas de brincadeira e como fazer uma coisa e outra, e aí de repente as mães se viram frustradas por não conseguirem fazer aquilo tudo e dedicar o seu tempo integralmente e fazer perfeitamente todas as tarefas que agora lhes são dadas, né? Como cuidar da casa, continuar dando conta do trabalho e aí eu vou ser professora dos filhos, né? Então, não é isso, né? Deixa essa idealização de lado e comece a se conectar com o que você, né, tem para entregar com seu filho e fazer de fato essa conexão, esse vínculo afetivo, né? Então, deixar essa idealização de lado, porque não existem pais perfeitos, né? Não existem pessoas perfeitas, o que existem são pessoas, pais congruentes, né? Congruentes com os seus valores, congruentes para aquilo que é essencial e significativo para eles mesmos, né? Então esse é um momento da gente olhar para dentro, de olhar, né, para nós mesmos e entender o que eu quero passar, o que eu quero transmitir, como é que está a minha convivência, enfim, de rever os seus valores, de resgatá-los, né? Entender se as suas atitudes, seus comportamentos estão congruentes com esses valores. Esse ponto que você está falando, ele é muito importante, né? Essa congruência de valor. A gente percebe agora, no isolamento, que o que tiver dentro, ele vai ficar mais forte. Então, se o meu medo era ficar sozinha, muito provavelmente essa pessoa mora sozinha. Então, ela está precisando lidar com aquilo que ela veio para curar, né? Então, eu tenho situações, eu tenho amigas que moram sozinhas, e justamente é aí que está morando a questão dela trabalhar. Quando você tem uma família, e essa família, por exemplo, briga muito, né? É agitada, tem algumas questões, isso vai aparecer muito mais nessa família, né? Nesse período. Ou o oposto, às vezes a gente tem família que não há diálogo, né? Cada um fica num ambiente que, embora estejam todos juntos, eles não estão unidos ali em termos conectados, exatamente. E isso nesse momento também ele aparece muito. Então acho que é um momento importante também para a gente adulto olhar para aquilo e falar o que eu estou precisando trabalhar nesta família. Eu acho que esse é o primeiro convite, né? Quando a gente fala de prosperidade, esse é o primeiro convite que o que nós estamos vivendo está trazendo para a gente de cura. Olhar para aquilo que a gente precisa curar de fato, ajustar na nossa família, porque agora ele está maior. E como que a gente começa isso? Exatamente como você falou, olhando de verdade para aquilo que eu acredito, que eu valorizo e pensando, está congruente com aquilo que eu estou fazendo? Porque muitas vezes a gente quer um lar harmonioso, mas a gente não está em harmonia. E aí pensar o que eu posso fazer, porque quando a gente vai e começa com a gente, isso fica muito mais fácil para a criança olhar a gente e entender que ali é uma mudança. E quando não tá, eu acho que também, outra coisa que você falou, que ficou muito forte para mim,
poder ter uma conversa sincera com a criança e admitir, né, que alguma coisa não está funcionando, porque a gente tem essa coisa que eu também acho que vem de uma coisa mais antiga, né, que é a gente não pode, muito grande, né? a gente não pode mostrar vulnerabilidade, a gente não pode dizer que a gente não sabe o que fazer, né? Uma das coisas que eu aprendi, assim, nessa questão do desenvolvimento humano foi, às vezes, sentar e falar, filha, eu não sei como fazer. Eu não sei qual é a maneira correta, mas a gente vai descobrir. A gente está aqui. Então, ter essa congruência. Isso porque é justamente uma das propostas, né, do método Fit Coaching traz, é justamente construir regras combinadas junto com a criança, que é justamente estimular a autorresponsabilidade da criança, entendendo que ela é capaz de trazer soluções, de trazer novas ideias que fazem sentido para ela e que talvez a gente nunca imaginaria naquelas opções, né, naquelas soluções. E isso, além de estimular a criança, estimular a autonomia e a autorresponsabilidade da criança, além de você estar ajudando a criança a pensar, analisar criticamente a situação, encontrar soluções e tomar decisões, você também está dividindo a responsabilidade. Aquela responsabilidade que estava toda nas suas costas, toda nas costas dos pais, pai e mãe, agora é nossa responsabilidade de todos os envolvidos. Então, pai, mãe, criança. Então, aqui a gente tem uma questão, né? E a proposta de regras combinadas é trazer a questão que está acontecendo, trazer a situação, o fato que está acontecendo, trazer o sentimento em relação a isso. Olha, quando isso acontece, eu me sinto assim, de tal forma. E como é que a gente vai resolver isso? E trazer, de fato, a participação da criança, buscando mesmo verbalização da criança, que ela traga uma solução, né? E a gente vai valorizar o que a criança traz, e não é simplesmente... aqui algumas pessoas podem estar se perguntando, né? Mas a gente vai trazer uma questão e a criança vai solucionar do jeito que ela quiser e a gente aceita? Como é que é isso, né? Aí não é passar por uma permissividade total, a gente vai ajustando junto com a criança de acordo com os valores que a gente já falou antes, né? Então, ela vai trazer uma solução. Dá um exemplo pra gente. Para uma família pode fazer total sentido e para outra pode ser totalmente descabido. Uhum. Então, é entender o que é negociável, né? O que é inegociável, o que não vai ser, por exemplo, tomar banho. Nós vamos discutir aqui se pode ou não pode tomar banho. Não, tomar banho é inegociável. Precisa tomar banho todo dia. Agora, como você vai tomar banho? Se você vai levar brinquedo para o banho? A hora que você vai tomar banho? Isso pode ser combinado? Pode. Então a criança participa, que horas vai ser, isso vai sendo ajustado. Legal. Isso vai sendo combinado. Isso tira o peso também da responsabilidade e passa a ser uma questão porque é uma questão da família, é uma questão de todos. E fica mais leve, porque às vezes a gente passa o dia pedindo para a criança tomar banho. Se ela escolher o momento que ela vai tomar banho, sabendo que ela só tem que tomar banho, e a forma a gente pode combinar, fica muito mais fácil, né? Porque provavelmente ela vai fazer isso, porque ela vai entender aquilo como algo que ela está fazendo parte, né, da responsabilidade, e aí tira um peso nosso ficar o dia inteiro pedindo para a criança tomar banho. Tira o peso, a criança vai realizar o que ela se engajou, o que ela participou, o que ela se sentiu, né, fazendo parte, de fato, né, está estimulando a autorresponsabilidade da criança. E outra coisa também muito interessante, né, quando a gente está construindo regras combinadas, e para todas as soluções, todos os desafios que aparecem aí durante a quarentena, é trazer ludicidade. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira divertida, né? Porque imagina que essa criança, por exemplo, não gosta de tomar banho. Mas eu não gosto de tomar banho, é daquelas crianças que dão um show, né, até entrar no banho, e muitas vezes até quando entram não querem mais sair. Então como é que a gente vai fazer isso de uma forma divertida? E aí aparece uma brincadeira e a criança traz uma coisa que talvez você nunca fosse pensar. Então, trazer ludicidade para esses momentos também. Fazer dever de casa. Nossa, meu filho estava falando esses dias. Mas, pô, mãe, parece que são 2 dias de aula de uma vez só, é muita coisa. Eu falei, filho, como é que a gente vai fazer isso de uma forma interessante, divertida, prazerosa? E aí ele arranjou um jeito, ele faz uma pausa e chuta uma bola, e aí ele escolhe qual o
o dever que ele vai fazer primeiro, enfim. Então, a criança, ela é capaz de trazer essas soluções, né? Eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo disso é acreditar, confiar nessa capacidade da criança. A gente vai estimular isso através de boas perguntas, de perguntas que vão trazer a criança para refletir sobre o que está acontecendo e a tomar a decisão do que fazer diferente, né? Porque se a gente tem uma situação que a gente não está satisfeito, não está gostando do resultado, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Não adianta continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, né? Então vamos lá, a gente recapitulando, né, pra gente continuar, que a gente já deu aqui algumas dicas que eu acho importante a gente frisar para as pessoas, né? A última que você acabou de dar é a importância da gente confiar na capacidade da criança para a gente estipular regras ou combinados, aquilo que dá... Ter combinados, né? Oi? Regras e combinados. Isso, regras e... porque a gente tem as duas coisas, na verdade, né? Isso. Regras e combinados. Então, a gente poder dividir um pouco isso com a criança e deixar ela usar esse lado lúdico dela para trazer a maneira dela de realizar aquilo. Esse foi o último ponto que a gente passou aqui, né? A gente também estava falando antes sobre essa questão da emoção e a razão, né? Do quanto é importante a gente ter congruência com os nossos comportamentos, né? Os nossos valores. Então, aquilo que a gente está sentindo, se a gente está bem, a gente está bem. Então, a gente poder dividir com a criança que a gente está bem. E se a gente não está, a gente também saber conversar com a criança mostrando isso. Para a criança não ter um entendimento errado entre razão e emoção, né? E aí, a parte... E a gente vai ajudar conversando, entendendo o que ela pensa, como ela se sente, o que ela pode fazer para que seja da maneira como ela gostaria. Isso é muito importante, né? Porque a gente, os pais tendem a ter uma rigidez maior, né? E aí imagina, a gente está falando de novo aqui, né? Ontem eu terminei o atendimento junto com você, inclusive meia-noite. Então a gente fica nessa loucura, a gente tem carga horária dobrada, a gente está trabalhando, a gente está cozinhando, a gente está limpando a casa e tem a criança que está fazendo uma série de coisas. Então, de que maneira a gente pode conciliar esse tempo para que a gente permita que eles tragam isso, né? Aquilo que eles estão pensando, que eles estão sentindo e escolhendo a melhor maneira de a gente trabalhando aquela situação que está se apresentando, né? Isso também, Elaine, é sair assim, é se abrir para novas possibilidades, de fato, né? Sair de um padrão de imposição, de que nós adultos ou nós pais sabemos o que é certo para a criança, e então é assim que você deve fazer, e assim, pronto, e impõe, e ameaça, e barganha. Se você fizer, você ganha isso, ou se você não fizer, você vai ficar sem aquilo. Então vamos lá, já te cortando aqui, né? Não pode nunca. Tipo assim, não pode nunca. Tipo, se você limpar o quarto agora, depois você assiste uma TV? Não? Então, o que a gente traz é o conceito de causa e consequência, né? Ajudar a criança a entender o conceito de causa e consequência. Então, o que limpar o quarto tem a ver com deixar de ver televisão. Uma coisa lógica. Para a criança, ela vai entender, faz sentido essa conexão entre uma coisa e outra. Né? Pode ser que você vai perder o seu desenho preferido porque se você deixou de fazer agora, naquele momento você vai ter que estar varrendo o quarto. Então, minha filha fez uma negociação. Ela disse assim, olha, se eu limpar o quarto assistindo televisão, eu limpo mais rápido. Ela já está aí no padrão de chantagem, ó. Mas é ajudar a criança a entender o conceito de causa e consequência, né? Então, das suas responsabilidades. Então, arrumar o quarto é responsabilidade de quem, né? Quando você não arruma o quarto, o que acontece? Né? E aí, o que vai acontecer quando você chegar, quando você for procurar alguma coisa, quando você for dormir? Como é que vai estar o seu quarto? Como é que você vai encontrar? Como que você gostaria de encontrá-lo? E ele é responsabilidade de quem? Então, ajudá-la a trazer essa responsabilidade para si, né? E trazer esse conceito de causa e consequência. Então, se você não arrumar agora, você vai ter que arrumar em algum momento, né? Em algum momento isso vai ser
isso vai precisar acontecer para que você encontre o seu quarto da maneira como você gostaria, né? Ou que você encontre suas coisas. Então, isso vai acontecer em que momento, né? Vai ser no momento do desenho ou da série preferida, ou vai ser no momento do jantar? Como é que é isso? E aí entender o que faz sentido para cada família, né? Então, não é possível que você faça isso na hora do jantar, porque pra gente aqui é importante que todos jantem juntos e no horário que a gente já está acostumado a jantar. Então, vai ser em outro momento. E aí ajudá-la a entender como é que isso vai ser resolvido. Legal. Causa e consequência, então, é uma outra dica aqui. Ao invés da gente ficar entre essa chantagem, né? E essa troca, ameaça, barganha, a gente traz esse conceito de causa e consequência. E aí, de maneira prática, a gente pode ir colocando aqui, juntando com o que a gente estava falando no outro, que é a gente colocando algumas regras, né? Sim. Junto com essa questão. Explicando, não de uma forma autoritária, né? De uma maneira irracional, que não tenha lógica, que você não pode explicar para ela como faz sentido, a lógica da família, né? E colocar isso de uma maneira que a criança entenda, que a criança engaje, que vá trazer essa autorresponsabilidade. Uma coisa que funciona bastante, e aí você pode depois comentar um pouco no seu ponto de vista técnico de como a gente pode ajudar as famílias nesse quesito, eu utilizo muito planejamento de rotina aqui com eles. Porque essa faixa etária, eles ficam muito entediados. E aí a gente está vivendo um momento que eles não estão saindo de casa. Então isso já é um tédio, né? Esses dias a minha filha falou, eu preciso ir para o sol, ir para a piscina, fazer alguma coisa fora. E aí caiu. Aí eu falei, é uma necessidade não só sua, uma necessidade nossa, todo mundo está tendo essa necessidade. Quem não quer um dia de sol na piscina, quem não quer ir tomar um sol, né? Então, o que a gente pode fazer para não ficar tão entediante dentro de casa? Eu tenho uma rotina de trabalho, eu não posso ficar o dia inteiro com você brincando, não estou à disposição, né? Que alguns pais estão tendo esse privilégio, por um lado, né? Que a profissão não permite ficar online, e aí estão tendo mais atenção. O que a gente pode fazer? Então, o planejamento, ele ajuda bastante, porque aí ela coloca momentos de lazer e o lazer que ela quer, né? É criatividade, é desenho, é arte, é TV, e aí vai fazendo esse misto. Na cabeça deles funciona um pouco melhor, porque dá a impressão que fez bastante coisa, né? Até fez, não é só impressão, né? Mas consegue depois parar. A dica é ótima, Elaine. O planejamento é excelente. O importante é que ele seja construído, né, com a criança, que faça sentido. É diferente eu colocar um planejamento, chegar pro João e falar assim, João, já planejei, então vai ser todo o seu dia, tá? Eu nem planejo, eu deixo total com a criança. Depois você faz isso e aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é sentar junto com ele e falar, olha, o que tem acontecido? Como é que tem ficado o dever? Tá se fluindo legal? Ou tá acumulando? Então a gente tem essa situação, como é que a gente pode planejar? Então, sentar e fazer esse planejamento junto com a criança, trazendo essa ideia que eu trouxe lá de regras combinadas, então trazer o fato, trazer o sentimento, trazer a verbalização, a participação da criança, valorizar o que ela está trazendo, perguntar depois, como é que a gente vai fazer para se lembrar disso? Vai fazer o quê? Vai fazer um quadro, deixar na parede, né? Vai deixar em bilhetinho, vai botar um alarme, como é que isso funciona? Então, trazer essa participação junto com a criança, esse planejamento junto com ela, assim, faz todo sentido e ajuda muito nesses dias, né? Que a gente não sabe se é domingo ou se é quarta. Exatamente. A Nicole faz aniversário, minha filha mais velha, agora no final do mês. E ela me pediu de presente um despertador. Ela quer um despertador para ela ter hora de acordar e saber que hora que começa as atividades. Eu achei ótimo. E aí, quando a gente tem 2 filhos dentro de casa com idade diferente, o mais novo, ele acaba tendo uma tendência a antecipar algumas coisas, né? Então, o Theo, com 5 agora, ele tá vivendo algumas coisas
que a Nicole só está tendo a sacada agora aos 8, então ele está achando ótimo alguma. Claro que nem tudo, evidentemente, que tem a questão do espaço, né? Acho que isso é até uma coisa legal da gente falar, porque a gente está isolado, às vezes com filhos de idades diferentes, com necessidades diferentes. Ou hoje, por exemplo, eles saíram na porrada. Literalmente um jogou coisa no outro. E aí, claro, quando você vai ver o discurso, um invadiu o espaço do outro. Quem invadiu primeiro é igual casal, né? A gente nunca sabe quem começou primeiro. Mas a questão é de que maneira a gente pode ajudá-los nessa questão de entender o espaço, né? Às vezes é o espaço físico mesmo. A gente está numa casa muito pequenininha, né? Eu até estava falando com meu marido, nosso primeiro apartamento tinha 54 metros quadrados, né? Antes da gente ter filho. Então, você imagina se nós 4 estivéssemos lá naquele apartamento. É a realidade de muita gente. Então, assim, é muito mais difícil que quando você está numa casa, por exemplo. Quem mora em casa não está tendo o problema da Nicole, de ir à piscina, tomar sol. Então, está tendo mais a sensação de liberdade, de estar fora, né? E aí, como que a gente... não tem nem varanda. Então, olha só, cada situação é uma realidade diferente. Então, como que a gente pode, num ambiente pequeno, sem a varanda, ou com 50 metros quadrados, ou menos ainda, dependendo da situação, a gente está com filhos de idades pequenas e que aí a gente pode vir a enfrentar problemas de espaço mesmo, não só o espaço físico, mas de invasão daquilo que o outro gostaria. Primeiro eu queria voltar um pouquinho no que você trouxe, né? Que quando a gente fala de acolher o sentimento, entender e expressar os nossos sentimentos, a gente vai fazer isso, né? Com a gente mesmo, nós pais vamos ajudar, e isso vai refletir na criança. E é entender o outro também. Então, quando os dois estão brigando lá, porque um invadiu o espaço, enfim, geralmente a gente quer saber de quem é a culpa, né? De quem é a culpa. E saber de quem é a culpa, buscar culpa. Culpa ajuda em quê? Né? Importante a gente ter foco na solução, que eles encontrem uma maneira de se entenderem, né? De acabarem com aquele conflito ali. Então, buscar entender como é que o outro se sente, né? E ajudar, inclusive, nessa interação entre os irmãos. Né? Como é que você está se sentindo agora, que você brigou com a sua irmã, né? E como você imagina que ela esteja se sentindo? O que você pode fazer, então, para que vocês se entendam, né? Como seria uma maneira de vocês resolverem isso juntos? Estimular isso. Eu não vou ter aqui a resposta pronta. E estimular essa resposta das crianças, né? Que elas tragam essas soluções. E cada família, cada irmãos, né? Cada criança vai trazer a sua solução. Como que vocês podem resolver agora, então? Então, se eles querem brincar, por exemplo, no mesmo brinquedo, ou querem brincar no mesmo espaço, como que pode conciliar essas duas coisas? Né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Como que vocês podem conciliar isso de maneira que a sua irmã esteja feliz, que você esteja feliz, que vocês consigam brincar juntos, né? Então, estimular através de perguntas, que eles reflitam e que eles decidam, então, como vai ser. Sem tentar entender de quem é a culpa, porque a culpa não vai ajudar em nada, cada um tem a sua responsabilidade. E deixar que eles entrem num consenso. É isso? É importante a gente deixar que eles entrem num consenso de qual a melhor solução para aquilo. Exatamente, ajudando para que eles se entendam, né? Para que você vai ajudar nessa intermediação de como se sente, como você pode fazer. E será que ela sabe que você está se sentindo assim? Como que ela poderia saber, né? Como você poderia expressar isso? Como seria uma maneira de encontrar uma solução juntos, né? A Deise está trazendo aqui. Obrigada pela sua participação, Deise. Um prazer ter vocês aqui. Em geral, os pais saem dando ordem e não faz sentido para eles. Exatamente. Então, já traz uma solução. Já afasta um, coloca um no cômodo, o outro no outro. Ou então fala, pede desculpa agora. E que solução que isso está trazendo de fato para a criança, né? É aproveitar, como eu falei lá do Daniel Siegel, né? Os momentos de sobrevivência, os momentos de crise, para uma oportunidade de prosperar, de entender como é que o outro está se sentindo. E assim a criança está trabalhando a empatia, né? Tá buscando soluções para aquele conflito, está tomando decisão, está pensando como é que pode ser diferente da próxima vez. Como é que vocês vão fazer para que da próxima vez
não haja esse conflito, para que vocês não briguem, para que vocês se sintam da maneira como vocês gostariam, né? Como é que você gostaria de estar se sentindo agora? Espera aí que nós temos um intruso aqui, alguém querendo entrar na nossa live. Tá, mãe? Vamos desligar. Adivinha, as amiguinhas da filha. Agora tem grupos de WhatsApp, é uma loucura essas crianças. Tá produtivo até para as crianças. Então, é verdade. É verdade. O que é importante, eu acho, a gente pensar que nessa fase, aquilo que está sendo construído vai ficar como uma referência, né? Um padrão aprendido. E só para a criança quanto para a família, do que um padrão limitante, negativo, e que vai deixar muito mais disfuncional essa família, né? Esse olhar atento para isso, às vezes... Desculpa. Isso é muito bacana, porque nós não fomos, assim, condicionados a pedir desculpa. Na vida, nem para os adultos, principalmente para a criança. E isso é de grande aprendizado. Desculpa, Caio, a gente falou que culpa não ajuda em nada, né? Desculpa justamente tirar a culpa, talvez essa palavra nem seja o ideal, né? Mas falar assim, olha, né? Perdão, não era bem isso, vamos rever aqui, deixa eu voltar atrás, deixa eu falar de novo, deixa eu rever minha fala aqui. E explicar mesmo, naquele momento eu tava com a cabeça quente, tinha acabado de sair de uma reunião que não tava legal, então vamos sentar aqui e falar sobre isso. Isso também é muito importante, falar sobre o que acontece, né? Então se aconteceu alguma coisa que não foi legal, e no momento você não soube lidar com aquilo, não tinha, né? Esses recursos, né, e acabou agindo de uma maneira como você não gostaria, de alguma maneira você não está satisfeito com isso, senta e conversa sobre isso, né? Contar histórias, olha, aconteceu isso e eu me senti assim. São as partes da comunicação não violenta, né? Aconteceu tal coisa. E eu acho que é uma questão de você ser um... eu acho que é uma questão de... Como é que a gente pode fazer para que da próxima vez a gente não se sinta assim, para que não aconteça isso de novo? Eu acho que é uma questão da gente se colocar vulnerável também nesse papel de pai e mãe, que muitas vezes a gente carrega uma carga muito pesada e isso atrapalha muito o nosso relacionamento. E aí tudo vem da criação que nós tivemos com os nossos pais e de como a gente teve a nossa infância de 0 a 7 anos, como a gente falou. Então, a maneira como eu vou olhar isso de uma leveza maior, e se eu tiver que pedir desculpa, eu vou sentar para pedir. Se eu tiver que dizer o quanto eu estava nervosa, o quanto não saiu da maneira como eu queria e como a gente pode fazer diferença, é fazer a gente ser humano. E isso é ser próspero. Porque à medida que eu me conecto com a minha verdade, que eu me conecto com aquilo que é a minha essência, e eu digo quem eu sou, e eu sou assim, né? Porque a gente é luz e sombra, a gente tem as nossas vulnerabilidades, a gente tem as nossas fortalezas e a gente é humano e tá tudo bem. A gente poder dizer isso, esse lado humano da gente para a criança faz a gente mais forte, faz eles mais fortes. Eu fiz... bom isso que você falou, né, da relação dos pais consigo mesmos, de observar, né? Aproveitar esse momento de olhar para dentro, que a gente está nesse momento de isolamento, está nesse momento de se observar, né? De o que a gente traz da educação que nós recebemos dos nossos pais, né? Como era na sua infância, do que você gostava, do que você não gostava, né? Do que você, como criança, não gostava da atitude dos seus pais, e que de alguma maneira isso pode estar influenciando na sua educação, nos seus comportamentos, nas suas atitudes com os seus filhos, porque a gente tem um padrão de ou replicar esses comportamentos que a gente gostava, ou rechaçá-los de forma extrema, né? Então os extremos nunca são muito interessantes, encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Então quando você replica, provavelmente você vai estar replicando no seu filho o sentimento que você tinha quando você era criança. Se você rechaça e vai para o outro ponto completamente extremo, você está criando aí já uma outra situação. Então, vamos trazer aqui, né, o caos e a rigidez, que o Daniel Siegel também fala no livro O Cérebro da Criança. Permissividade total, que a criança pode tudo e qualquer coisa, ou o autoritarismo, que a criança, enfim, não pode nada e é super tolhida.
E um desses pontos, desses extremos são interessantes, é encontrar o equilíbrio de acordo com o que faz sentido para você, para os pais, para os valores dessa família. Cada sistema é único e às vezes o equilíbrio de um está aqui, o equilíbrio do outro está aqui. Não tem uma resposta certa para todo mundo, mas é o que faz sentido, é um equilíbrio entre os extremos, né? Uhum. E é observar isso, como que você passou, a sua história, a sua experiência pode estar influenciando nesses padrões automáticos, daquilo que você, quando você vê, você já fez, quando você vê, você já respondeu, já agiu daquela forma. Então, observar o quanto que isso pode fazer diferença e tomar uma decisão de como que você quer agir a partir de agora. Que a gente não precisa ser esses extremos. Tomar uma decisão de como vai ser. Exatamente. Eu tenho um diário infantil e esse é um coach diário que eu chamo, né? E é um livro, um caderno de atividades para criança. Entre 3 e 4 anos eu já fazia com o Theo e mães compram nessa faixa etária. Só que aí precisa da mãe muito, porque a criança não sabe escrever, e vai até uns 10 anos. E o meu objetivo, né, quando eu criei esse caderno, esse coach diário, era poder deixar um legado daquilo que eu estava vivenciando adulto, que eu podia ter aprendido muito mais cedo, e se meus filhos tivessem uma idade menor do que quando eu descobri tudo aquilo, teria sido diferente. Então, poder construir esse universo, né? Eu não sou da área, como a Ana é especialista infantil, mas eu fiz questão de fazer a minha pós-graduação trazendo a psicologia positiva e a inteligência positiva para o universo infantil, justamente para deixar um legado. Porque se fosse para eu falar de executivo, eu já tinha 23 anos, já estou cansada de falar de executivo. Então eu resolvi fazer alguma coisa que fosse para eles. E aí saiu esse coach diário, que na verdade são várias atividades que a criança pode fazer com esse olhar da psicologia positiva, né, do que a gente pode construir na criança uma mente positiva, ensinar essa criança a ser mais feliz, a olhar mais para o positivo, a ter mais afeto, a demonstrar mais sentimento, a ver o belo que está aí. A gente fala às vezes disso, mas quantas vezes a gente não repara em alguma coisa que está aqui dentro de casa, né, que a gente acostuma. E aquilo traz um sentimento que eleva a nossa frequência na escala de vibrações, né? O amor é uma das frequências mais altas, a alegria. Então, trazer essa beleza. Também, né? E a prosperidade. Isso também é abundância. E o que eu vejo aqui na prática com eles, né? Porque eles têm esse caderno de atividade. E eu fiz até uma aula com 30 crianças, onde a gente aplicou algumas dessas técnicas, desses exercícios, é que a criança ela aprende muito rápido, desde sempre. E aí quando você consegue trazer para eles, aliado à vivência, à prática daquilo que você está fazendo dentro de casa, é muito rápido como eles vão. Então, se a gente tem aí uma pesquisa que diz que para cada coisa negativa que acontece comigo, eu preciso de 3 coisas positivas para superar aquela coisa negativa, quando você diz isso para uma criança, gente, é muito rápido que ela aprende. O que para a gente é uma dificuldade em pensar 3 coisas positivas, para a criança é assim, olha, é muito rápido. Eu não me esqueço que nessa aula eu perguntei para uma criança o que é felicidade, qual é a diferença de ser e estar feliz. Eles tinham 8 anos e ela me respondeu lindamente, como uma adulta às vezes tem dificuldade de responder. Então, trazer mais para a criança a coisa positiva, através do exercício, através das atividades, né? A gente, no nosso universo adulto, às vezes vê tantas coisas boas e às vezes a gente não compartilha com a criança. Eu devia ter preparado, eu até esqueci, Ana, eu devia ter trazido aqui o diário e a caixinha de sonhos do Theo. A gente fazia um mural dos sonhos aqui em casa e a gente colocava na parede. E aí marcou a parede, enfim. E ficou lá escondidinho atrás da porta esse mural. E aí esses dias, eu fazendo essas lives, eu fiz um desafio de 7 dias na semana passada. E aí eu falei, gente, traz
o baú do sonho, a caixinha do sonho. Imprime a foto, porque muito adulto tem dificuldade de visualizar os sonhos, de fazer visualização. E a gente já sabe que foi comprovado que quando a gente visualiza, a chance da gente realizar é muito maior, porque o nosso cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então traga isso. E aí quando eu fui mostrar e trazer essa minha caixinha, o Theo falou, mãe, eu também quero ir para a caixinha. Eu também estou precisando atualizar os meus sonhos. E isso é muito legal, porque é você trabalhar com ele naquilo que é positivo. Então, um desses dias de isolamento, a gente ficou atualizando os sonhos dele. E aí, é assim, a gente, de que maneira eu posso pegar aquilo que eu pratico na minha vida, que eu faço, e ir colocando para eles. Uma outra coisa que a Nicole fez essa semana, foi me pedir para escutar uma meditação, que é uma meditação com a minha voz, porque ela estava com dificuldade para dormir, ela falou, se eu escutar a sua voz, eu vou ficar mais calma. E aí ela ouviu uma voz que é a limpeza do inconsciente, que também está lá no Telegram. Se você não está no meu Telegram, entra lá no grupo do Telegram, que a gente está pondo todo o material lá no grupo. Eu vou deixar o link aqui, mas vocês podem me chamar no direct. E aí eu tinha acabado de colocar essa limpeza que a gente fez, né, essa técnica de limpeza do inconsciente, e eu coloquei ela para escutar. Então eu acho que, trazendo aí disso que você trouxe, né, me veio muito forte que tem várias coisas que a gente sabe que dá para fazer com criança, que a gente pode estimular para que elas vão para o positivo, né? Isso tem muito a ver com o que a gente chama de reforço positivo, né, que é justamente valorizar o comportamento desejado da criança, né? E que é o contrário da punição. Ao invés de punir o comportamento desejado, valorizar o comportamento desejado. E a gente tem uma técnica, né, justamente uma proposta de um trabalho pelo método Core Kids Coaching, que é justamente, né, desenvolvendo o mindset da felicidade, que trabalha exatamente isso que você falou, que é resgatar com a criança antes de dormir, né? Antes de dormir, em qualquer horário, enfim, mas é uma proposta de no horário que está indo para a cama, três coisas positivas que aconteceram durante o dia, então que a criança gostou, então você está revivendo, repassando os momentos, né? Está resgatando justamente esse olhar para o positivo, né? E agradecer também, agradecer por esses momentos, né? É uma coisa muito importante. Eu não consigo ver quanto tempo a gente tá. Mas a gente deve cair breve, não? Porque Sim, agora são 6h06, acho que a gente entrou perto de 5h11, então a gente deve estar perto de terminar mesmo. Então, assim, antes da gente finalizar, pra gente não ser derrubada de repente, eu adorei ter você aqui. Vamos ver se a gente marca mais e mais encontros, porque esse universo tem muitas coisas. Se a gente cair de repente, a gente volta. Vamos combinar isso pra gente não deixar ninguém aqui. Vamos gastar esse tempo pra gente ver aqui as perguntas, se nós temos alguma. Parabéns, obrigada. Vou aproveitar e falar aqui então para sua audiência. Eu, como coach infantil, nesse momento não estou atendendo presencialmente, obviamente, né? E os atendimentos familiares que envolvem as crianças, que têm a participação das crianças, necessariamente são presenciais. E nós temos uma outra modalidade de atendimento também, que é o processo de orientação para pais, né? O atendimento parental, em que a Kid Coach, a coach familiar, a especialista em desenvolvimento infantil e familiar, dá orientações através de sessões para os pais para que eles resolvam as questões do dia a dia da família. Então, é um processo que geralmente dura 5 sessões, em torno de 5 sessões, e a gente está falando de sessões semanais, então em mais ou menos um mês e uma semana, você vai atingir o resultado que você gostaria de alcançar na sua família. Então, maravilhoso. Você também pode entrar no meu Instagram, Ana Gabriela Coach, Ana com 2 N's, como está aqui em cima. E estou à disposição. Eu marquei você lá no Story, então as pessoas podem ver aí, né, no Stories, o seu Instagram. E a gente ainda pode fazer a nossa análise corporal familiar. Estou eu aqui, a Ana, para trabalhar com a sua família e entender tudo o que tem de feridas emocionais e como a gente pode tratar as questões que vocês têm aí
para trazer, como né? que a nossa mente funciona através, e a gente vai entender isso através do formato, né, da análise corporal. Mande coraçõezinhos para que o Instagram possa cada vez mais entregar a nossa live. Compartilhe com seus amigos. Curta o nosso post lá, deixa suas dicas. Eu vou tentar ver aqui o que está acontecendo, que eu vou para cima e o povo vai para baixo. Eu vou tentar ver aqui as perguntas. E aí a gente, na medida do possível, vai responder lá. Olha, como fica a rotina de tarefa de casa neste momento? Vamos responder lá no post. Ficar de rigidez ou sem... Os combinados vai ajudar. Ou sem uma organização nenhuma, não está com nada. Os extremos não contribuem, exatamente. A gente já falou de planejamento com regras combinadas. Saber os valores de cada uma, a vida funciona melhor e fundamental. Exatamente. Vamos ver se nós temos mais perguntas. Mais perguntas? O livro O Cérebro da Criança deveria fazer parte da listagem de livros a serem lidos por todos os pais, mães e cuidadores. É ótimo, realmente é muito bom. Indico. Então a Ana vai deixar lá no Telegram pra gente a indicação desse livro. A gente vai responder a pergunta lá no nosso post. E também, se você quiser deixar mais alguma pergunta específica que a gente não falou aqui, você pode ir lá no post que a gente vai estar respondendo para vocês. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Esse é um bate-papo no mês de abril para orientar a gente neste período de isolamento social em vários temas que é do nosso dia a dia e que afeta diretamente a nossa prosperidade, a nossa abundância. E nós estamos aqui para contribuir, para ser um instrumento para que vocês possam trabalhar com todas essas áreas. Ontem nós falamos de inteligência espiritual, hoje nós estamos falando de desenvolvimento familiar e escolar. Amanhã nós vamos falar sobre saúde cerebral com o Dr. Mioto. Depois nós temos o Rafael, na quinta-feira, falando sobre relacionamento amoroso. E na sexta-feira, a doutora Suelen, falando sobre nutrição e como se alimentar nessa época, que é uma tarefa difícil, de forma saudável, estando em casa. Mas não para por aqui. A gente tem o mês de abril todinho, cada dia um especialista para ajudar a gente em algum tema. O importante é que a gente seja próspero, e prosperidade significa eu ter os meus pilares de vida equilibrados e estar feliz sendo a minha melhor versão. E nesse momento de isolamento, é óbvio que a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo aí, com o olhar do que eu posso transformar, do que eu posso curar e do que aquilo veio aqui falar, né, comigo, sobre de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, se foi o seu caso, e se alguma questão pegou aqui sobre família, sobre desenvolvimento infantil, sobre escola versus casa neste período, se esse é um assunto importante, traz aí pra gente poder discutir com você. Eu e a Ana estamos aqui para te ajudar. A gente vai responder, eu vou contatar a Ana, vocês têm aí o Instagram dela também. E a gente pode fazer uma série de coisas. A Ana não está fazendo o trabalho direto com as crianças. Inclusive outras lives, né? Outras lives. Quem sabe a gente acaba esse mês de novo. Vamos marcar. A gente tem que estar mais presente aqui juntos. A gente podia até falar desse trabalho familiar numa outra live de forma mais detalhada, né? De como a gente... agora apareceu aqui, 27 segundos. De como a gente pode trabalhar com a família nessas questões da ferida emocionais. Ana, beijinho, povo, beijinho, mais de corações, 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 que a gente vai cair. Foi muito bom ter vocês aqui. Um beijo. Obrigada, audiência. Obrigada, Elaine. Eu não...
só para a criança quanto para a família, do que um padrão limitante, negativo, e que vai deixar muito mais disfuncional essa família, né? Esse olhar atento para isso, às vezes... Isso, desculpa. Desculpa. Isso é muito bacana, porque nós não fomos, assim, condicionados a pedir desculpa na vida, nem para os adultos, principalmente para a criança. E isso é de grande aprendizado. Desculpa, Caio, a gente falou que culpa não ajuda em nada, né? Desculpa é justamente tirar a culpa, talvez essa palavra nem seja o ideal, né? Mas falar assim, olha, né? Perdão, não era bem isso, vamos rever aqui, deixa eu voltar atrás, deixa eu falar de novo, deixa eu rever minha fala aqui. E explicar mesmo, naquele momento eu tava com a cabeça quente, tinha acabado de sair de uma reunião que não tava legal, então vamos sentar aqui e falar sobre isso. Isso também é muito importante, falar sobre o que acontece, né? Então se aconteceu alguma coisa que não foi legal, e no momento você não soube lidar com aquilo, não tinha, né, esses recursos, né, e acabou agindo de uma maneira como você não gostaria, de alguma maneira você não está satisfeito com isso, senta e conversa sobre isso, né? Contar histórias, olha, aconteceu isso, e eu me senti assim. Isso é um espaço da comunicação não violenta, né? Aconteceu tal coisa. E eu acho que é uma questão de você ser eu acho que é uma questão de... Como é que a gente pode fazer para que da próxima vez a gente não se sinta assim, para que não aconteça isso de novo? Eu acho que é uma questão da gente se colocar vulnerável também nesse papel de pai e mãe, que muitas vezes a gente carrega uma carga muito pesada e isso atrapalha muito o nosso relacionamento. E aí tudo vem da criação que nós tivemos com os nossos pais e de como a gente teve a nossa infância de 0 a 7 anos, como a gente falou. Então, a maneira como eu vou olhar isso de uma leveza maior, e se eu tiver que pedir desculpa, eu vou sentar para pedir. Se eu tiver que dizer o quanto eu estava nervosa, o quanto não saiu da maneira como eu queria, e como a gente pode fazer diferença, é fazer a gente ser humano. E isso é ser próspero. Porque à medida que eu me conecto com a minha verdade, que eu me conecto com aquilo que é a minha essência, e eu digo quem eu sou, e eu sou assim, né? Porque a gente é luz e sombra, a gente tem as nossas vulnerabilidades, a gente tem as nossas fortalezas, e a gente é humano, e tá tudo bem. A gente poder dizer isso, esse lado humano da gente para a criança, faz a gente mais forte, faz eles mais fortes. Eu fiz... Isso que você falou, né, da relação dos pais consigo mesmos, de observar, né, aproveitar esse momento de olhar para dentro, que a gente está nesse momento de isolamento, está nesse momento de se observar, né, de o que a gente traz da educação que nós recebemos dos nossos pais, né, como era na sua infância, do que você gostava, do que você não gostava, né, que você, como criança, não gostava da atitude dos seus pais, e que, de alguma maneira, isso pode estar influenciando na sua educação, nos seus comportamentos, nas suas atitudes com os seus filhos. Porque a gente tem um padrão de ou replicar esses comportamentos que a gente gostava, ou rechaçá-los de forma extrema, né? Então, os extremos nunca são muito interessantes. Encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Então, quando você replica, provavelmente você vai estar replicando no seu filho o sentimento que você tinha quando você era criança. Se você rechaça e vai para o outro ponto completamente extremo, você está criando aí já uma outra situação. Então, vamos trazer aqui, né, o caos e a rigidez, que o Daniel Siegel também fala no livro Cérebro da Criança. Permissividade total, que a criança pode tudo e qualquer coisa, ou o autoritarismo, que a criança, enfim, não pode nada e é super tolhida. Nenhum desses pontos, desses extremos são interessantes. É encontrar o equilíbrio de acordo com o que faz sentido para você, para os pais, para os valores dessa família. E cada sistema é único. E às vezes o equilíbrio de um está aqui, o equilíbrio do outro está aqui. Não tem uma resposta certa para todo mundo, mas é o que faz sentido, é um equilíbrio entre os extremos, né? Uhum. E é observar isso, como que você passou, a sua história, a sua experiência pode estar influenciando nesses padrões automáticos, daquilo que você, quando você vê, você já fez, quando você vê, você já respondeu, já agiu daquela forma. Então, observar o quanto que isso pode fazer diferença e tomar uma decisão de como que você quer agir a partir de agora.
Que a gente não precisa ser esses extremos. Tomar uma decisão de como vai ser. Exatamente. Eu tenho um diário infantil e esse é um coach diário que eu chamo, né? E é um livro, um caderno de atividades para criança. Entre 3 e 4 anos eu já fazia com o Theo e mães compram nessa faixa etária, só que aí precisa da mãe muito, porque a criança não sabe escrever, e vai até uns 10 anos. E o meu objetivo, né, quando eu criei esse caderno, esse coach diário, era poder deixar um legado daquilo que eu estava vivenciando adulto, que eu podia ter aprendido muito mais cedo, e se meus filhos tivessem uma idade menor do que quando eu descobri tudo aquilo, teria sido diferente. Então, poder construir esse universo, né? Eu não sou da área, como a Ana é especialista infantil, mas eu fiz questão de fazer a minha pós-graduação trazendo a psicologia positiva e a inteligência positiva para o universo infantil, justamente para deixar um legado. Porque se fosse para eu falar de executivo, eu já tinha 23 anos, já estou cansada de falar de executivo. Então eu resolvi fazer alguma coisa que fosse para eles. E aí saiu esse coach diário, que na verdade são várias atividades que a criança pode fazer com esse olhar da psicologia positiva, né, do que a gente pode construir na criança uma mente positiva, ensinar essa criança a ser mais feliz, a olhar mais para o positivo, a ter mais afeto, a demonstrar mais sentimento, a ver o belo, que está aí, a gente fala às vezes disso, mas quantas vezes a gente não repara em alguma coisa que está aqui dentro de casa, né, que a gente acostuma. E aquilo traz um sentimento que eleva a nossa frequência na escala de vibrações, né? O amor é uma das frequências mais altas, a alegria. Então, trazer essa beleza. Também, né? E a prosperidade. Isso também é abundância. E o que eu vejo aqui na prática com eles, né? Porque eles têm esse caderno de atividade. E eu fiz até uma aula com 30 crianças, onde a gente aplicou algumas dessas técnicas, desses exercícios, é que a criança ela aprende muito rápido, desde sempre. E aí quando você consegue trazer para eles, aliado à vivência, à prática daquilo que você está fazendo dentro de casa, é muito rápido como eles vão. Então, se a gente tem aí uma pesquisa que diz que para cada coisa negativa que acontece comigo, eu preciso de 3 coisas positivas para superar aquela coisa negativa, quando você diz isso para uma criança, gente, é muito rápido que ela aprende. O que para a gente é uma dificuldade em pensar 3 coisas positivas, para a criança é assim, olha, é muito rápido. Eu não me esqueço que nessa aula eu perguntei para uma criança o que é felicidade, qual é a diferença de ser e estar feliz. Eles tinham 8 anos e ela me respondeu lindamente, como um adulto às vezes tem dificuldade de responder. Então, trazer mais para a criança a coisa positiva, através do exercício, através das atividades, né? A gente, no nosso universo adulto, às vezes vê tantas coisas boas e às vezes a gente não compartilha com a criança. Eu devia ter preparado, eu até esqueci, Ana, eu devia ter trazido aqui o diário e a caixinha de sonhos do Theo. A gente fazia um mural dos sonhos aqui em casa e a gente colocava na parede. E aí marcou a parede, enfim. E ficou lá escondidinho atrás da porta esse mural. E aí esses dias, eu fazendo essas lives, eu fiz um desafio de 7 dias na semana passada. E aí eu falei, gente, traz o baú do sonho, a caixinha do sonho. Imprime a foto, porque muito adulto tem dificuldade de visualizar os sonhos, de fazer visualização. E a gente já sabe que foi comprovado que quando a gente visualiza, a chance da gente realizar é muito maior, porque o nosso cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então traga isso. E aí quando eu fui mostrar e trazer essa minha caixinha, o Theo falou, mãe, eu também quero ir para a caixinha. Eu também estou precisando atualizar os meus sonhos. E isso é muito legal, porque é você trabalhar com ele naquilo que é positivo. Então, um desses dias de isolamento, a gente ficou atualizando os sonhos dele.
E aí, é assim, a gente, de que maneira eu posso pegar aquilo que eu pratico na minha vida, que eu faço, e ir colocando para eles. Uma outra coisa que a Nicole fez essa semana foi me pedir para escutar uma meditação, que é uma meditação com a minha voz. Porque ela estava com dificuldade para dormir, e ela falou, se eu escutar a sua voz, eu vou ficar mais calma. E aí ela ouviu uma voz que é a limpeza do inconsciente, que também está lá no Telegram. Se você não está no meu Telegram, entra lá no grupo do Telegram, que a gente está pondo todo o material lá no grupo. Eu vou deixar o link aqui, mas vocês podem me chamar no direct. E aí eu tinha acabado de colocar essa limpeza que a gente fez, né, essa técnica de limpeza do inconsciente, e eu coloquei ela para escutar. Então eu acho que, trazendo aí disso que você trouxe, né, me veio muito forte que tem várias coisas que a gente sabe que dá para fazer com criança, que a gente pode estimular para que elas vão para o positivo, né? Isso tem muito a ver com o que a gente chama de reforço positivo, né? Que é justamente valorizar o comportamento desejado da criança, né? E que é o contrário da punição. Ao invés de punir o comportamento desejado, valorizar o comportamento desejado. E a gente tem uma técnica, né, justamente uma proposta de um trabalho pelo método Core Kids Coaching, que é justamente, né, desenvolvendo o mindset da felicidade, que trabalha exatamente isso que você falou, que é resgatar com a criança antes de dormir, né, antes de dormir em qualquer horário, enfim, mas é uma proposta de no horário que está indo para a cama, três coisas positivas que aconteceram durante o dia, então que a criança gostou, então você está revivendo, repassando os momentos, né, está resgatando justamente esse olhar para o positivo, né, e agradecer também, agradecer por esses momentos, né, é uma coisa muito importante. Eu não consigo ver quanto tempo a gente tá, mas a gente deve cair breve, não? Porque Agora são 6h06, acho que a gente entrou perto de 5h11, então a gente deve estar perto de terminar mesmo. Então, assim, antes da gente finalizar, pra gente não ser derrubada de repente, eu adorei ter você aqui. Vamos ver se a gente marca mais e mais encontros, porque esse universo tem muitas coisas. Se a gente cair de repente, a gente volta. Vamos combinar isso pra gente não deixar ninguém aqui. Vamos gastar esse tempo pra gente ver aqui as perguntas, se nós temos alguma. Parabéns, obrigada. Vou aproveitar e falar aqui então para sua audiência. Eu, como coach infantil, nesse momento não estou atendendo presencialmente, obviamente, né? E os atendimentos familiares que envolvem as crianças, que têm a participação das crianças, necessariamente são presenciais. E nós temos uma outra modalidade de atendimento também, que é o processo de orientação para pais, né? O atendimento parental, em que a Kid Coach, a coach familiar, a especialista em desenvolvimento infantil e familiar, dá orientações através de sessões para os pais para que eles resolvam as questões do dia a dia da família. Então, é um processo que geralmente dura 5 sessões, em torno de 5 sessões, e a gente está falando de sessões semanais, então em mais ou menos um mês e uma semana, você vai atingir o resultado que você gostaria de aumentar na sua família. Então, maravilhoso. você também pode entrar no meu Instagram, Ana Gabriela Coach, Ana com 2 N's, como está aqui em cima. E estou à disposição. Eu marquei você lá no Story, então as pessoas podem ver aí, né, no Stories, o seu Instagram. E a gente ainda pode fazer a nossa análise corporal familiar. Estou eu aqui e a Ana para trabalhar com a sua família e entender tudo o que tem de feridas emocionais e como a gente pode tratar as questões que vocês têm aí para trazer, como né? Que a nossa mente funciona através, e a gente vai entender isso através do formato, né, da análise corporal. Mande coraçõezinhos para que o Instagram possa cada vez mais entregar a nossa live. Compartilhe com seus amigos, curta o nosso post lá, deixa suas dicas. Eu vou tentar ver aqui o que está acontecendo, que eu vou para cima e o povo vai para baixo. Eu vou tentar ver aqui as perguntas. E aí a gente, na medida do possível, vai responder lá. Olha, como fica a rotina de tarefa de casa neste momento? Vamos responder lá no post.
Ficar de rigidez ou sem... Regras combinadas vai ajudar. Ou sem uma organização nenhuma, não tá com nada. Os extremos não contribuem, exatamente. A gente já falou de planejamento com regras combinadas. Saber os valores de cada uma, a vida funciona melhor e fundamental. Exatamente. Vamos ver se nós temos mais perguntas. Mais perguntas? O livro O Cérebro da Criança deveria fazer parte da listagem de livros a serem lidos por todos os pais, mães e cuidadores. É ótimo, realmente é muito bom. Indico. Então a Ana vai deixar lá no Telegram pra gente a indicação desse livro. A gente vai responder a pergunta lá no nosso post. E também, se você quiser deixar mais alguma pergunta específica que a gente não falou aqui, você pode ir lá no post que a gente vai estar respondendo para vocês. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Esse é um bate-papo no mês de abril para orientar a gente neste período de isolamento social em vários temas que é do nosso dia a dia e que afeta diretamente a nossa prosperidade, a nossa abundância. E nós estamos aqui para contribuir, para ser um instrumento para que vocês possam trabalhar com todas essas áreas. Ontem nós falamos de inteligência espiritual, hoje nós estamos falando de desenvolvimento familiar e escolar. Amanhã nós vamos falar sobre saúde cerebral com o Dr. Mioto. Depois nós temos o Rafael, na quinta-feira, falando sobre relacionamento amoroso. E na sexta-feira, a doutora Suelen, falando sobre nutrição e como se alimentar nessa época, que é uma tarefa difícil, de forma saudável, estando em casa. Mas não para por aqui. A gente tem o mês de abril todinho, cada dia um especialista para ajudar a gente em algum tema. O importante é que a gente seja próspero, e prosperidade significa eu ter os meus pilares de vida equilibrados e estar feliz sendo a minha melhor versão. E nesse momento de isolamento, é óbvio que a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo aí, com o olhar do que eu posso transformar, do que eu posso curar e do que aquilo veio aqui falar, né, comigo, sobre de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, se foi o seu caso, e se alguma questão pegou aqui sobre família, sobre desenvolvimento infantil, sobre escola versus casa neste período, se esse é um assunto importante, traz aí pra gente poder discutir com você. Eu e a Ana estamos aqui para te ajudar. A gente vai responder, eu vou contatar a Ana, vocês têm aí o Instagram dela também, e a gente pode fazer uma série de coisas. A Ana não está fazendo o trabalho direto com as crianças. Hã? Inclusive outras lives, né? Outras lives. Quem sabe a gente acaba esse mês de novo. Vamos marcar. A gente tem que estar mais presente aqui juntos. A gente podia até falar desse trabalho familiar numa outra live de forma mais detalhada, né? De como a gente... agora apareceu aqui, 27 segundos. De como a gente pode trabalhar com a família nessas questões da ferida emocionais. Ana, beijinho, povo, beijinho, mais de corações, 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 que a gente vai cair. Foi muito bom ter vocês aqui. Um beijo. Obrigada, audiência. Obrigada, Elaine. Eu não... só para a criança quanto para a família, do que um padrão limitante, negativo, e que vai deixar muito mais disfuncional essa família, né? Esse olhar atento para isso, às vezes... Desculpa. Isso é muito bacana, porque nós não fomos, assim, condicionados a pedir desculpa na vida, nem para os adultos, principalmente para a criança. E isso é de grande aprendizado. Desculpa, Caio, a gente falou que culpa não ajuda em nada, né? Desculpa é justamente tirar a culpa. Talvez essa palavra nem seja o ideal, né? Mas falar assim, olha, né? Perdão, não era
bem isso, vamos rever aqui, deixa eu voltar atrás, deixa eu falar de novo, deixa eu rever minha fala aqui. E explicar mesmo, naquele momento eu tava com a cabeça quente, tinha acabado de sair de uma reunião que não tava legal, então vamos sentar aqui e falar sobre isso. Isso também é muito importante. Falar sobre o que acontece, né? Então, se aconteceu alguma coisa que não foi legal, e no momento você não soube lidar com aquilo, não tinha, né, esses recursos, né, e acabou agindo de uma maneira como você não gostaria, de alguma maneira você não está satisfeito com isso, senta e conversa sobre isso, né? Contar histórias. Olha, aconteceu isso, e eu me senti assim. Isso é um espaço da comunicação não violenta, né? Aconteceu tal coisa. E eu acho que é uma questão de você ser um... né? eu acho que é uma questão de... Como é que a gente pode fazer para que da próxima vez a gente não se sinta assim, para que não aconteça isso de novo? Eu acho que é uma questão da gente se colocar vulnerável também nesse papel de pai e mãe, que muitas vezes a gente carrega uma carga muito pesada e isso atrapalha muito o nosso relacionamento. E aí tudo vem da criação que nós tivemos com os nossos pais e de como a gente teve a nossa infância de 0 a 7 anos, como a gente falou. Então, a maneira como eu vou olhar isso de uma leveza maior, e se eu tiver que pedir desculpa, eu vou sentar para pedir. Se eu tiver que dizer o quanto eu estava nervosa, o quanto não saiu da maneira como eu queria e como a gente pode fazer diferença, é fazer a gente ser humano. E isso é ser próspero. Porque à medida que eu me conecto com a minha verdade, que eu me conecto com aquilo que é a minha essência, e eu digo quem eu sou, e eu sou assim, né? Porque a gente é luz e sombra, a gente tem as nossas vulnerabilidades, a gente tem as nossas fortalezas, e a gente é humano, e tá tudo bem. A gente poder dizer isso, esse lado humano da gente para a criança, faz a gente mais forte, faz eles mais fortes. Eu fiz... Isso que você falou, né, da relação dos pais consigo mesmos, de observar, né, aproveitar esse momento de olhar para dentro, que a gente está nesse momento de isolamento, está nesse momento de se observar, né, de o que a gente traz da educação que nós recebemos dos nossos pais, né, como era na sua infância, do que você gostava, do que você não gostava, né, que você, como criança, não gostava da atitude dos seus pais, e que, de alguma maneira, isso pode estar influenciando na sua educação, nos seus comportamentos, nas suas atitudes com os seus filhos. Porque a gente tem um padrão de ou replicar esses comportamentos que a gente gostava, ou rechaçá-los de forma extrema, né? Então, os extremos nunca são muito interessantes. Encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Então, quando você replica, provavelmente você vai estar replicando no seu filho o sentimento que você tinha quando você era criança. Se você rechaça e vai para o outro ponto completamente extremo, você está criando aí já uma outra situação. Então, vamos trazer aqui, né, o caos e a rigidez, que o Daniel Siegel também fala no livro Cérebro da Criança. Permissividade total, que a criança pode tudo e qualquer coisa, ou o autoritarismo, que a criança, enfim, não pode nada e é super tolhida. Nenhum desses pontos, desses extremos são interessantes. É encontrar o equilíbrio de acordo com o que faz sentido para você, para os pais, para os valores dessa família. E cada sistema é único. E às vezes o equilíbrio de um está aqui, o equilíbrio do outro está aqui. Não tem uma resposta certa para todo mundo, mas é o que faz sentido. É um equilíbrio entre os extremos, né? Uhum. E é observar isso como que você passou, a sua história, a sua experiência pode estar influenciando nesses padrões automáticos, daquilo que você, quando você vê, você já fez, quando você vê, você já respondeu, já agiu daquela forma. Então, observar o quanto que isso pode fazer diferença e tomar uma decisão de como que você quer agir a partir de agora. Que a gente não precisa ser esses extremos. Tomar uma decisão de como vai ser. Exatamente. Eu tenho um diário infantil, e esse é um coach diário que eu chamo, né? E é um livro, um caderno de atividades para criança. Entre 3 e 4 anos eu já fazia com o Theo, e mães compram nessa faixa etária. Só que aí precisa da mãe muito, porque a criança não sabe escrever, e vai até uns 10 anos. E o meu objetivo, né, quando eu criei esse caderno, esse coach diário, era poder deixar um legado
daquilo que eu estava vivenciando adulto, que eu podia ter aprendido muito mais cedo, e se meus filhos tivessem uma idade menor do que quando eu descobri tudo aquilo, teria sido diferente. Então, poder construir esse universo, né? Eu não sou da área, como a Ana é especialista infantil, mas eu fiz questão de fazer a minha pós-graduação trazendo a psicologia positiva e a inteligência positiva para o universo infantil, justamente para deixar um legado. Porque se fosse para eu falar de executivo, eu já tinha 23 anos, já estou cansada de falar de executivo. Então eu resolvi fazer alguma coisa que fosse para eles. E aí saiu esse coach diário, que na verdade são várias atividades que a criança pode fazer com esse olhar da psicologia positiva, né? Do que a gente pode construir na criança uma mente positiva, ensinar essa criança a ser mais feliz, a olhar mais para o positivo, a ter mais afeto, a demonstrar mais sentimento, a ver o belo que está aí. A gente fala às vezes disso, mas quantas vezes a gente não repara em alguma coisa que está aqui dentro de casa, né? Que a gente acostuma. E aquilo traz um sentimento que eleva a nossa frequência na escala de vibrações, né? O amor é uma das frequências mais altas, a alegria. Então, trazer essa beleza. Também, né? E a prosperidade. Isso também é abundância. E o que eu vejo aqui na prática com eles, né? Porque eles têm esse caderno de atividade. E eu fiz até uma aula com 30 crianças, onde a gente aplicou algumas dessas técnicas, desses exercícios, é que a criança ela aprende muito rápido, desde sempre. E aí quando você consegue trazer para eles, aliado à vivência, à prática daquilo que você está fazendo dentro de casa, é muito rápido como eles vão. Então, se a gente tem aí uma pesquisa que diz que para cada coisa negativa que acontece comigo, eu preciso de 3 coisas positivas para superar aquela coisa negativa, quando você diz isso para uma criança, gente, é muito rápido que ela aprende. O que para a gente é uma dificuldade em pensar 3 coisas positivas, para a criança é assim, olha, é muito rápido. Eu não me esqueço que nessa aula eu perguntei para uma criança o que é felicidade, qual é a diferença de ser e estar feliz. Eles tinham 8 anos e ela me respondeu lindamente, como um adulto às vezes tem dificuldade de responder. Então, trazer mais para a criança a coisa positiva através do exercício, através das atividades, né? A gente no nosso universo adulto às vezes vê tantas coisas boas e às vezes a gente não compartilha com a criança. Eu devia ter preparado, eu até esqueci, Ana, eu devia ter trazido aqui o diário e a caixinha de sonhos do Theo. A gente fazia um mural dos sonhos aqui em casa e a gente colocava na parede. E aí marcou a parede, enfim. E ficou lá escondidinho atrás da porta esse mural. E aí esses dias, eu fazendo essas lives, eu fiz um desafio de 7 dias na semana passada. E aí eu falei, gente, traz o baú do sonho, a caixinha do sonho. Imprime a foto, porque muito adulto tem dificuldade de visualizar os sonhos, de fazer visualização. E a gente já sabe que foi comprovado que quando a gente visualiza, a chance da gente realizar é muito maior, porque o nosso cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então traga isso. E aí quando eu fui mostrar e trazer essa minha caixinha, o Theo falou, mãe, eu também quero ir para a caixinha. Eu também estou precisando atualizar os meus sonhos. E isso é muito legal, porque é você trabalhar com ele naquilo que é positivo. Então um desses dias de isolamento, a gente ficou atualizando os sonhos dele. E aí, é assim, de que maneira eu posso pegar aquilo que eu pratico na minha vida, que eu faço, e ir colocando para eles. Uma outra coisa que a Nicole fez essa semana, foi me pedir para escutar uma meditação, que é uma meditação com a minha voz. Porque ela estava com dificuldade para dormir, e ela falou, se eu escutar a sua voz, eu vou ficar mais calma. E aí ela ouviu uma voz que é a limpeza do inconsciente, que também está lá no Telegram. Se você não está no meu Telegram, entra lá no grupo do Telegram, que a gente está pondo todo o material lá no grupo. Eu vou deixar o link aqui, mas vocês podem me chamar no direct.
E aí eu tinha acabado de colocar essa limpeza que a gente fez, né? Essa técnica de limpeza do inconsciente, e eu coloquei ela para escutar. Então eu acho que, trazendo aí disso que você trouxe, né, me veio muito forte que tem várias coisas que a gente sabe que dá para fazer com criança, que a gente pode estimular para que elas vão para o positivo, né? Isso tem muito a ver com o que a gente chama de reforço positivo, né? Que é justamente valorizar o comportamento desejado da criança, né? E que é o contrário da punição. Ao invés de punir o comportamento desejado, valorizar o comportamento desejado. E a gente tem uma técnica, né, justamente uma proposta de um trabalho pelo método Core Kids Coaching, que é justamente, né, desenvolvendo o mindset da felicidade, que trabalha exatamente isso que você falou, que é resgatar com a criança antes de dormir, né? Antes de dormir, em qualquer horário, enfim, mas é uma proposta de antes de no horário que está indo para a cama, três coisas positivas que aconteceram durante o dia, então que a criança gostou, então você está revivendo, repassando os momentos, né? Está resgatando justamente esse olhar para o positivo, né? E agradecer também, agradecer por esses momentos, né? É uma coisa muito importante. Eu não consigo ver quanto tempo a gente tá, mas a gente deve cair breve, não? Porque Sim, agora são 6h06, acho que a gente entrou perto de 5h11, então a gente deve estar perto de terminar mesmo. Então, assim, antes da gente finalizar, pra gente não ser derrubada de repente, eu adorei ter você aqui. Vamos ver se a gente marca mais e mais encontros, porque esse universo tem muitas coisas. Se a gente cair de repente, a gente volta. Vamos combinar isso pra gente não deixar ninguém aqui. Vamos gastar esse tempo pra gente ver aqui as perguntas, se nós temos alguma. Parabéns, obrigada. Vou aproveitar e falar aqui então para sua audiência. Eu, como coach infantil, nesse momento não estou atendendo presencialmente, obviamente, né? E os atendimentos familiares que envolvem as crianças, que têm a participação das crianças, necessariamente são presenciais. E nós temos uma outra modalidade de atendimento também, que é o processo de orientação para pais, né? O atendimento parental, em que a Kid Coach, a coach familiar, a especialista em desenvolvimento infantil e familiar, dá orientações através de sessões para os pais para que eles resolvam as questões do dia a dia da família. Então, é um processo que geralmente dura 5 sessões, em torno de 5 sessões, e a gente está falando de sessões semanais, então em mais ou menos um mês e uma semana, você vai atingir aí o resultado que você gostaria de alcançar na sua família. Então, maravilhoso. Você pode entrar no meu Instagram, Ana Gabriela Coach, Ana com 2 N's, como está aqui em cima. E estou à disposição. Eu marquei você lá no Story, então as pessoas podem ver aí, né, no Stories, o seu Instagram. E a gente ainda pode fazer a nossa análise corporal familiar. Estou eu aqui, a Ana, para trabalhar com a sua família e entender tudo o que tem de feridas emocionais e como a gente pode tratar as questões que vocês têm aí para trazer, como né? Que a nossa mente funciona através, e a gente vai entender isso através do formato, né, da análise corporal. Mande coraçõezinhos para que o Instagram possa cada vez mais entregar a nossa live. Compartilhe com seus amigos, curta o nosso post lá, deixa suas dicas. Eu vou tentar ver aqui o que está acontecendo, que eu vou para cima e o povo vai para baixo. Eu vou tentar ver aqui as perguntas. E aí a gente, na medida do possível, vai responder lá. Olha, como fica a rotina de tarefa de casa neste momento? Vamos responder lá no post. Ficar de rigidez ou sem... Os combinados vai ajudar. Ou sem uma organização nenhuma, não está com nada. Os extremos não contribuem, exatamente. A gente já falou de planejamento com regras combinadas. Saber os valores de cada uma, a vida funciona melhor e fundamental. Exatamente. Vamos ver se nós temos mais perguntas. Mais perguntas? O livro O Cérebro da Criança deveria fazer parte da listagem de livros a serem lidos por todos os pais, mães e cuidadores. É ótimo, realmente é muito bom. Indico. Então
A Ana vai deixar lá no Telegram pra gente a indicação desse livro. A gente vai responder a pergunta lá no nosso post. E também, se você quiser deixar mais alguma pergunta específica que a gente não falou aqui, você pode ir lá no post que a gente vai estar respondendo para vocês. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Esse é um bate-papo no mês de abril para orientar a gente neste período de isolamento social em vários temas que é do nosso dia a dia e que afeta diretamente a nossa prosperidade, a nossa abundância. E nós estamos aqui para contribuir, para ser um instrumento para que vocês possam trabalhar com todas essas áreas. Ontem nós falamos de inteligência espiritual, hoje nós estamos falando de desenvolvimento familiar e escolar. Amanhã nós vamos falar sobre saúde cerebral com o Dr. Mioto. Depois nós temos o Rafael na quinta-feira falando sobre relacionamento amoroso. E na sexta-feira a doutora Suelen falando sobre nutrição e como se alimentar nessa época, que é uma tarefa difícil, de forma saudável, estando em casa. Mas não para por aqui. A gente tem o mês de abril todinho, cada dia um especialista para ajudar a gente em algum tema. O importante é que a gente seja próspero, e prosperidade significa eu ter os meus pilares de vida equilibrados e estar feliz sendo a minha melhor versão. E nesse momento de isolamento, é óbvio que a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo aí, com o olhar do que eu posso transformar, do que eu posso curar e do que aquilo veio aqui falar, né, comigo, sobre de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, se foi o seu caso, e se alguma questão pegou aqui sobre família, sobre desenvolvimento infantil, sobre escola versus casa neste período, se esse é um assunto importante, traz aí pra gente poder discutir com você. Eu e a Ana estamos aqui para te ajudar. A gente vai responder, eu vou contatar a Ana, vocês têm aí o Instagram dela também, e a gente pode fazer uma série de coisas. A Ana não está fazendo o trabalho direto com as crianças. Hã? Inclusive outras lives, né? Outras lives. Quem sabe a gente acaba esse mês de novo. Vamos marcar. A gente tem que estar mais presente aqui juntos. A gente podia até falar desse trabalho familiar numa outra live de forma mais detalhada, né? De como a gente... agora apareceu aqui, 27 segundos. De como a gente pode trabalhar com a família nessas questões da ferida emocionais. Ana, beijinho, povo, beijinho, mande corações, 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 que a gente vai cair. Foi muito bom ter vocês aqui. Um beijo. Obrigada, audiência. Obrigada, Elaine.